E agora, as últimas participações que a gente consegue responder aqui. O Ricardo, a Mara Leles, de Feira de Santana, na Bahia, quer saber o seguinte. Ela fala que, em relação a pão, massa, sempre que ela come, ela se sente cheia. Batata doce, aipim, a mesma coisa. Ela disse que a única coisa que ela come desse tipo que não e se sente bem é o inhame. Ela quer saber se o amido tem a ver com essa sensação dela. Na verdade, você precisaria fazer alguns exames que provavelmente você esteja sofrendo de algum tipo de gastrite, né? Quando se come carboidrato e você tem esse processo de fermentação, às vezes é correlacionado a uma gastrite e ela tem algumas causas. Então eu vou sugerir alguns exames que vale a pena você fazer. Primeiro, uma endoscopia para você verificar se você tem Helicobacter pylori e também fazer um ultrassom, né, da região abdominal, né, um ultrassom baixo, para você verificar se você não tem gordura no fígado e também o problema de um cálculo biliar. Essas são as principais causas, né, de um problema de gastrite, também correlacionado muitas vezes a problemas emocionais. Então é importante investigar, porque se tem um tipo de amido só que ela está comendo e não está fazendo mal, o inhame geralmente ele é tratado como depurativo do sangue, ajuda a melhorar, né, o processo da digestão. Mas todo o amido fermentando tem algum problema nesse estômago. Então vale a pena investigar um pouco mais e não simplesmente continuar comendo amido, o inhame. O Marcos Paulo de Brasília quer saber qual a importância da temperatura no preparo dos alimentos. Poxa, uma pergunta incomum, mas uma pergunta interessante, né? Com relação ao aumento da temperatura, quando se prepara o alimento, devemos lembrar o seguinte. Tem até agora uma teoria de algumas pessoas dizendo que o ideal seria que você preparasse o alimento mexendo com as mãos e você mantivesse aquele alimento até a temperatura aquecida que as suas mãos suportam. Por quê? Algumas alterações, elas acontecem nos alimentos conforme eles são expostos a temperaturas. Algumas vitaminas, que são chamadas de termolábeis, elas podem perder a sua função com o aumento da temperatura. O carboidrato exposto a alta temperatura pode sofrer uma reação chamada reação de Maillard. Isso vai formar um composto tóxico, né? E esse composto não é nada bom para o nosso organismo. Então, a reação de Maillard acontece quando você, por exemplo, carameliza o açúcar para colocar ali como uma calda em cima do pudim. Aquela calda é tóxica, então. É um veneno de verdade. É pior que o pudim até, né? Um outro problema também é o aquecimento das proteínas. As proteínas, elas podem desnaturar. Sabe uma coisa que é interessante? Quando uma criança sofre febre, ou um adulto mesmo, mas a gente se preocupa mais com criança, fala assim, olha, cuidado com a febre a partir dos 40 graus. Por quê? A febre a partir dos 40 graus, ela pode desnaturar algumas proteínas do organismo e ela perde a sua função, né? Com relação ao alimento, também você tem um processo de desnaturar, né, algumas dessas proteínas e elas vão perder sua função também no alimento, né? Isso daí também é uma coisa que deve ser levada em consideração quando se aquece. E por último, a gordura. A gordura, quando aquecida, ela vai sofrer um processo onde você hidrogena a molécula, ou seja, faz uma biohidrogenação pelo aquecimento. Nessa biohidrogenação, você quebra as duplas ligações entre os carbonos e aquela molécula insaturada do bem que você tinha naquele óleo, né, naquela gordura, ela se torna saturada do mal e vai servir como matéria-prima para o seu corpo produzir colesterol. Então tem tudo a ver, sim, o aquecimento da comida, né, e o aparecimento de alguns compostos tóxicos e também doenças. Interessante. A Carmelice de Cuiabá tem um bebê de 9 meses e quer saber o que é melhor para a alimentação dele. Olha, você deve usar a alimentação mais natural possível. 9 meses, ainda alguns alimentos não devem ser incluídos nessa alimentação da criança. Por exemplo, o mel não deve se usar. Antes de 1 ano você tem o problema do Clostridium botulino e também tem, né, um carrapato da abelha que muitas vezes tem no mel chamado varroa e isso não é bom para a criança também, nem para o adulto, mas principalmente para a criança. Também não deve se incluir alimentos que sejam fontes de glúten, ou seja, trigo, aveia, centeio e cevada não devem fazer parte da criança nesse primeiro ano de vida. Biscoitos, então, não deve ser oferecido. Macarrão não deve ser oferecido para a criança antes de 1 ano. E também o palmito. Esses alimentos não devem fazer parte da dieta dessa criança. E dizemos o seguinte também, produtos industrializados e embutidos de maneira nenhuma devem fazer parte nem antes nem depois. Última pergunta, bem rapidinha. A Jana Lima, da Bahia, qual a diferença entre vegano e vegetariano? O vegano, além de não comer nada de origem animal, ele não usa sapato de couro, ele não usa um cinto de couro, uma jaqueta de couro, defende os animais. Ele está mais preocupado com defender os animais do que quanto defender o seu próximo e a si mesmo. Então, muitas vezes você pega um vegano que não tem um estilo de vida saudável. Ele não come nada de origem animal, porém ele toma refrigerante, ele usa coisas naturais, né? Então, ele toma refrigerante, ele usa álcool, ele fuma um baseadinho, né? Então, coisas que são naturais, né? Então, o vegetariano não. O vegetariano ele não come nada de origem animal e ele está preocupado com a sua saúde, além de cuidar do meio ambiente como uma consequência de não comer produtos de origem animal.